Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos reunidos mais uma vez na presença do Senhor. Nós, nesta gravação, e cada família da igreja, no seu lar, na sua casa, mas unidos no mesmo propósito, no mesmo espírito e na mesma fé. Nós saudamos todos os irmãos e as irmãs na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Ele porque, mesmo com essa limitação, se Deus quiser temporária, nós podemos cultuar o nosso Deus. Convido todos para um momento de oração de adoração ao nosso Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua majestade, da Tua santidade, da Tua grandiosidade, e diante de Ti nós só podemos ter palavras de adoração. Nós nos prostramos diante do Senhor, nós reconhecemos que Tu és o Senhor sobre todas as coisas, Criador do céu e da terra, nosso Senhor, e por isso nós estamos aqui para Te adorar. Fazemos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós queremos destacar apenas 2 versos da palavra do Senhor, no livro dos Salmos, o Salmo 115. Na verdade, apenas o primeiro versículo deste Salmo, Salmo 115, que diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Como diz o salmista, não é a nós qualquer reconhecimento, qualquer glória, mas é ao Senhor. E nesse sentido de adoração, de glorificação ao Senhor, nós vamos ter agora uma canção. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós.
forte para nós. Graça e paz a todos, irmãos. Dando continuidade ao nosso culto, nesse momento passaremos para a confissão de pecados, e o texto indicado para a confissão é o seguinte, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 16. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Nesse momento, como já fizemos em outras ocasiões, você pode pausar o vídeo e fazer a sua confissão de pecados junto com a sua família e ter uma oração audível após esse momento. E, em seguida, você pode acionar o vídeo novamente, dando sequência ao culto. Oremos. Declaração de graça. Ainda em 1 Pedro, capítulo 1, agora do verso 22 ao verso 25. Diz o seguinte: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Meus irmãos, gratos pelo perdão de Deus, pela sua misericórdia, nós podemos agora com o coração puro, limpo, alegres pela bondade de Deus, continuar louvando o nosso Deus por esse perdão e por essa graça imensa. Louvemos ao Senhor. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu
eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo Ele é pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo
Esse é um momento de reflexão sobre a palavra do Senhor e o texto no qual nós vamos basear a nossa reflexão nesta noite é o Salmo 116. Antes da leitura do texto, vamos orar. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém. Salmo 116. O texto diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Palavra do Senhor. Nós vivemos um contexto atual no qual a questão da morte tem estado sempre presente. E eu falava no culto da semana passada que o número de mortos por causa da pandemia, um número que às vezes nos assusta, de que a gente precisa tomar cuidado porque, de repente, as vidas humanas ficam substituídas pelos números. Mas a gente tem convivido com isso e, na verdade, não é coisa nova. Lógico que nós estamos preocupados com os desafios que essa pandemia coloca diante da saúde pública, mas, como dizem os ditados, a morte é a coisa mais certa que nós temos na vida. Nós convivemos com isso o tempo todo. Mesmo em momentos de não pandemia, mortes sempre ocorrem. Nesse momento, isso se agrava, até porque os sepultamentos, os velórios, não têm sido realizados da mesma forma.
E isso é muito complicado porque a morte exige um rito religioso, que muitas vezes tem sido suprimido. E são esses ritos na vida humana que indicam certos momentos de passagem. A passagem de alguém solteiro para a vida de casado, a passagem, no caso de uma formatura, de alguém que não possuía um título e passa a possuir. E no caso da morte também é uma passagem. Para nós que somos cristãos, uma passagem realmente para uma outra dimensão sobre a qual a gente não conhece tudo, mas nós temos esperança e convicção de que estaremos com o Senhor. A gente não deve fugir de pensar e de refletir sobre a morte. Ela não deve nos assustar. Nós estamos ainda vivendo o período da Páscoa, no qual nós falamos de ressurreição. E a gente só pode falar de ressurreição após a morte. E quando celebramos a Páscoa do Senhor Jesus, a gente não pode celebrar esse momento sem pensar na crucificação que determinou a morte de Jesus. E a morte foi vencida e a gente celebra a Páscoa como esse momento. O Salmo 116 fala algumas vezes da morte. Salmo 116, se a gente for classificar assim por tipo de salmo, ele é um salmo de ações de graça. O salmista agradece ao Senhor, porque ele está se sentindo como que tendo passado por um livramento. Nas palavras do salmista, ele foi livrado da morte. Gratidão por ter sido livrado da morte. E essa mesma oração poderia ser feita por todos nós. Quantas vezes somos livrados da morte? Ainda que a morte seja algo constante, ela sempre acontece, e nós também vamos passar por isso, mas nós ficamos felizes quando somos livrados da morte, de algum perigo. Nós que estamos no trânsito, nós que temos que andar à noite nas ruas, muitas vezes em ruas assim perigosas, e nós estamos muitas vezes nós somos livrados da morte. E é esse o tema do salmista. E nesse momento em que nós estamos vivendo de aflição, de apreensão, esse tema se torna mais agudo, porque a cada momento que nós estamos vivendo, a cada momento que nós estamos sobrevivendo a essa pandemia, é momento de gratidão ao Senhor, de renovarmos as nossas forças, a nossa esperança, e como diz o salmista, ele declara que clamou ao Senhor e foi ouvido e foi livrado da morte. Mas existe um versículo nesse salmo que é muito curioso, pelo menos da forma que está traduzido aqui nessa edição na qual eu fiz a leitura, que é o versículo 15.
Esse versículo já chama a atenção dos leitores da palavra de Deus há muito tempo. E realmente é curioso a gente ler que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quando a gente vai verificar lá no original essa palavra preciosa, a gente vê que ela pode ter um outro sentido. Inclusive, a tradução na linguagem de hoje traduz esse versículo de uma maneira diferente, dizendo que a morte dos justos, daqueles que temem ao Senhor, para Deus é algo difícil, é algo custoso. É como se o salmista quisesse dizer que o Senhor sofre com a gente. Ele participa do nosso sofrimento quando estamos num contexto de morte. E mesmo a palavra preciosa, quando a gente fala de alguma coisa que é preciosa, a gente diz que é algo que tem alto preço. Então o versículo está dizendo que para Deus, quando um dos seus filhos vem a falecer, isso para o Senhor tem alto preço. E eu creio que esse é o sentido do versículo. Não que a morte dos santos seja preciosa no sentido de ser uma coisa positiva. Não é esse o sentido. E nós temos na palavra de Deus algumas indicações. Nós temos o texto da ressurreição de Lázaro, que mostra Jesus chorando com as irmãs de Lázaro. Nós temos o Salmo 23, que diz, que nos garante a presença de Deus quando passamos pelo vale da sombra da morte. E quando nós pensamos, sobretudo, na Páscoa, nós sabemos que Jesus é esperança de vida e de vida eterna. E é por isso que a morte não pode nos assustar. Ela é certa, ela é muitas vezes imprevista, ela acontece muitas vezes na nossa consideração muito cedo, principalmente para as pessoas que nós amamos, mas para o cristão é algo igualmente certo, mas que diante dela nós temos o consolo do Senhor, de sabermos que nós passamos por isso. Passamos por isso e temos esperança de vida eterna. Obviamente, nesta mensagem, a nossa intenção não é colocar um sentimento negativo de maneira nenhuma. A questão é que quando a gente começa a ouvir muita coisa a respeito da morte, tantos mortos, a cada dia esse número aumentando, isso de repente nos afeta e nós precisamos pensar que a morte, seja por causa de uma enfermidade, seja por causa de um acidente, seja por uma questão mais natural, ela sempre vai estar presente. E a cada momento que nos sentimos livrados dela e estamos em segurança, é motivo de gratidão ao Senhor. E a gente não pode deixar de agradecer ao Senhor e de saber que em todas as situações da vida, mesmo quando ela chega ao seu final, o Senhor está conosco, o Senhor nos acompanha. E a gente lembra também daquele ladrão da cruz,
que se arrepende e tem do Senhor a promessa de que ele estaria com Jesus no paraíso. E é isso que nos conforta, é isso que nos anima. E é isso que nos impulsiona para que a gente leve também fé e esperança para as outras pessoas. Que assim Deus nos abençoe, que a morte não nos assuste, que sejamos solidários com quem está vivendo o luto, mas que a esperança e a fé estejam vivas nos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Momento especial do nosso culto, depois de ouvirmos a palavra do Senhor, a oportunidade que nós temos de colocar as nossas petições diante do Senhor. E nós temos tanto a pedir, tantas questões que nós queremos colocar diante do Senhor. Obviamente, e isso já desde as outras semanas, o foco principal da nossa intercessão é esse momento que o mundo está vivendo, nós aqui no Brasil, com as nossas limitações, do nosso sistema de saúde, continuarmos orando para que Deus
nos proteja, proteja as nossas famílias, para que Deus conforte as pessoas que estão vivendo esse momento, tendo enfermos nas suas famílias e, obviamente, também as pessoas que perderam seus entes queridos por causa do coronavírus. Sabemos que há outras tantas questões, outras enfermidades, mas é óbvio que isso faz com que a gente fique mais preocupado. As pessoas estão recolhidas e muitas vezes também ficam desanimadas, abatidas, depressivas. Que também as pessoas sejam animadas pelo Senhor, para que tenham esperança e possam ver que o Senhor tem o seu querer, a sua condução na nossa história e certamente está olhando por nós. Devemos orar também pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Há poucos dias, na semana que passou, muito conflito político, troca de ministros. Tudo isso não é bom, porque gera instabilidade, e nós vivemos um momento no qual a gente precisa das instituições muito estáveis, não é? Cumprindo as suas funções e ajudando o nosso povo nesse momento difícil. Então vamos orar também pelas nossas autoridades, orar pela nossa igreja, pelas igrejas do nosso presbitério, pelas igrejas cristãs de uma maneira geral, cada qual fazendo o seu culto, às vezes de uma forma diferente, mas todos também preocupados com esse momento. Então, como a gente já tem feito, pause o vídeo neste momento e utilize esse momento de intercessão como achar melhor. A gente não tem tido o nosso momento de oração com as crianças, mas também há um outro motivo. Vamos orar pelas crianças e utilize esse momento como você achar melhor, aí no seu lar, com os seus familiares. Certamente você tem pedidos particulares também, questões de relacionamento, quem sabe, questão de emprego, a questão financeira nesse momento que tem assim atingido muitas pessoas por causa do desemprego, por causa desse momento que nós estamos vivendo. Então, fique à vontade e utilize agora este momento para a sua intercessão diante do Senhor. Vamos orar. Também como uma resposta nossa à palavra de Deus que nós ouvimos, esse é o momento do ofertório. Há alguns dias nós divulgamos pelo WhatsApp da igreja o número da conta corrente da igreja. Obviamente que todos nós temos tido as nossas dificuldades, mas na medida do possível é importante que as nossas contribuições sejam feitas. A igreja tem as suas responsabilidades também, os seus compromissos, e você pode ofertar fazendo transferência, depósito diretamente na conta da igreja. Isso é muito importante. Neste momento de culto, se você já fez, se pretende fazer, é o momento, então, de nós nos colocarmos diante de Deus e apresentarmos a nossa vida como principal oferta. Se a nossa vida estiver no altar do Senhor, nós certamente trataremos as questões de ofertório de uma maneira alegre e tranquila. Muito importante nos colocarmos
diante de Deus como oferta viva no seu altar, como diz certa canção. E para esse momento também do ofertório há uma canção que foi selecionada para ser apresentada nesse momento. E antes, porém, nós vamos fazer uma oração nesse sentido de nos ofertarmos e também de consagrarmos as ofertas que estão sendo feitas, ainda que não aqui na igreja, mas tem certamente o mesmo valor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esse momento de nos colocarmos diante do Senhor como oferta. Recebe, Senhor, a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons, também parte dos nossos recursos, ó Deus, para a manutenção da Tua obra. E, ó Deus, também que a nossa igreja, ao manejar esses recursos, ela seja sábia para fazer tudo conforme o Teu querer. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos participar agora com uma outra música, com uma outra canção. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei.
prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós já estamos nos despedindo deste momento de culto e nos despedimos da casa do Senhor, convocados por Ele para a missão. É nossa tarefa levarmos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levarmos este Evangelho com a nossa voz, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com a nossa vida. E nós frisamos isso na semana passada e voltamos a frisar. Talvez em nenhum outro momento o nosso testemunho cristão foi mais importante. E é nesse momento de aflição, nesse momento de preocupação, nesse momento tenso, momento de desafio, é nesse momento que deve valer a nossa fé. Uma fé que tem o seu efeito para mim, para você, para as nossas famílias, mas para os outros também. Uma fé que precisa ser também transmitida. A fé que leva conforto e esperança para os outros também. É nesse sentido que nós queremos nos despedir deste culto e com a inspiração de mais uma canção. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. 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 Irmãos e irmãs, recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, as consolações, o ensino e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.